Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Passando para desejar um dia de paz, de alegria, cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra que vos trago hoje se encontra no livro de Salmos, capítulo 32, que vai nos dizer assim: Bem-aventurado aquele cuja transgressões é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite na tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão e estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri, dizia eu. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti a tempo de te poder achar, até num transbordar de muitas águas. Estas a eles não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos e de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que se deve seguir. Guiar-te-ei os meus olhos. Não seja como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atire a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrei-vos no Senhor, regozijai-vos o justo, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Amém, meus irmãos? Esse Salmo 32 é um salmo de Davi. A felicidade do homem perdoado, exortação ao arrependimento. Este salmo vai nos induzir a pensar que quando nós confessamos diante de Deus os nossos pecados, Ele é justo e fiel para nos perdoar. Assim como Davi, cometemos algumas coisas que desagradam a Deus. Às vezes nós temos a mania de comparar alguma coisa ou pesar quem fez aquilo, que fez aquilo outro, de uma maneira que os nossos erros é menos do que os erros dos outros. Se Deus perdoou fulano que fez isso e aquilo, por que não vai me perdoar que estou fazendo algo menor? A Bíblia vai nos incentivar, nos convidar que para Deus não faz acepção de pessoa. Ele nivela todo mundo igual. Não tem branco, não tem negro, não tem rico, não tem pobre. Para Deus, Ele não faz acepção de pessoa. Até porque Ele veio para todos. Todos aqueles que aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida será salvo. Todos aqueles que crêem nas promessas de Deus serão salvos. Mas também todos aqueles que cometer pecado têm que confessar diante de Deus e abandonar e não cometer mais. Este Salmo 32 está nos convidando para que eu e você seja bem-aventurados, para que eu e você seja feliz ao confessarmos os nossos pecados para Deus, porque Ele é fiel para nos perdoar. O versículo 1 vai dizer: Bem-aventurado aquele cujas transgressões é perdoada e cujo pecado é coberto. O que é transgressões? É aquilo que nós fazemos que desagrada a Deus. O que é o pecado coberto? Quando o pecado é perdoado, nós agora não temos que mais viver na prática do pecado.
Ô meu irmão, mas a Bíblia nos diz que todos nós somos pecadores. Somos. Se falarmos que não temos pecado, estamos mentindo. Tiago nos ensina assim. Mas nós somos pecadores lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Porque no sangue de Jesus há poder para perdoar os nossos pecados. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então o salmista, agora ele cometeu um pecado. Nós sabemos do pecado de Davi. Davi, em um belo dia, está ali no seu palácio, quando ele deveria ali sair para as guerras, porque naquele tempo o rei ia para as suas guerras. E estava ali o povo de Israel, guerreando para tomar uma cidade. E naquele tempo, como eu falei, o rei teria que ir. Mesmo assim, para incentivar, quando o exército ouvia ali a presença do rei, ali ele tinha um gás a mais para lutar, para guerrear, para ganhar aquela batalha. E Davi, um belo dia, preferiu ficar em casa, preferiu ficar no seu palácio. A Bíblia diz que Davi está passeando ali pelo seu palácio e de repente, de uma das janelas, ele avista uma mulher. A Bíblia vai falar que ela é formosa. E ele avista uma mulher tomando banho. E ali ele deseja aquela mulher. Olha a concupiscência dos olhos. Olha o desejo dos olhos. Sendo Davi um homem que era para dar exemplo. Mas Davi agora olha ali aquela mulher. O nome da mulher, a Bíblia vai nos dizer que era Batseba. E ali ele deseja aquela mulher e manda um mensageiro ir lá chamar aquela mulher. E se deita com aquela mulher. E agora aquela mulher manda um recado para Davi que está grávida. E Davi arquiteta um plano maléfico para vir e fazer com que o marido dela, que estava ali na guerra, lutando pelo rei, lutando por Israel, o nome deste homem se chama Urias. E Urias era um guerreiro valente e fiel. E agora ele manda chamar Urias. Ali ele começa agora a fazer banquetes para oferecer a Urias. E manda que Urias vá para sua casa. Ali, na mente de Davi, ele ia se deitar com aquela mulher, com a mulher dele, Batseba, e o filho que ela estava esperando, todos iam pensar que era de Urias. Mas nada que começa errado termina certo. Tudo que começamos a fazer errado vai dar errado no final. É a lei da semeadura. Aquilo que nós plantamos é aquilo que nós vamos colher. E Davi agora manda chamar Urias e ali pergunta como está a batalha, como está a guerra. Urias fala para ele manda que Urias vá para casa se deitar com sua esposa. Urias não vai, mas fica no pátio do palácio, aonde os guerreiros ficavam ali, deitado, dormia ali para ir para a guerra, porque eles não ia para suas casas se deitar com suas esposas, e sendo que os amigos estavam lá guerreando. Urias era fiel e Urias era honrado, e ele se deitou no chão do palácio a ir para sua casa. Alguém veio dizer a Davi, mas meu rei, ele não foi para casa, ele ficou no pátio. Davi ali pega, manda que prepare um banquete, e ali manda para Urias e Batseba, mas da mesma forma, Urias não vai. Urias ali resolve ficar no palácio. Escolhe a ficar no palácio, no pátio do palácio. Agora Davi arquiteta um plano maligno para tirar a vida de Urias.
e manda um bilhete escrito pelo seu próprio punho e selado com o anel do rei para seu comandante Joabe, que está na guerra, para que colocasse ele onde a batalha era mais intensa. Ele não deveria retornar para Israel. E Joabe entendeu o recado de Davi. Pois bem, ele vai para a guerra. Joabe manda ele ir com alguns do exército para um local que sabia que ali o fogo era mais intenso, a guerra era mais intensa, e o resultado que tem, Urias morre naquela batalha. E ali vem alguém da guerra falar para Davi. Davi vai, deixa se cumprir os 7 dias de luto e ali manda trazer Batseba para o palácio. E ali eles começam agora a formar uma família. Mas Batseba era uma mulher que adulterou por Davi. E ninguém agora sabe deste plano. Ninguém agora sabe o que Davi fez. Mas de repente, o profeta Natan ali entra naquela sala, faz uma visita para Davi e começa a relatar: Davi, ô meu rei, eu quero que você julgue este caso. Ele, pois bem, pode falar. Tem no seu reino 2 homens, um rico e um pobre. O rico tem muitos gado, muitas ovelhas, tem tudo ali. E o pobre só tem uma ovelhinha, que ali tem como uma filha, come na sua mesa, dorme na sua cama, e é como uma filha para ele. E vem um viajante, e o homem rico, em vez de pegar uma das suas ovelhas para matar e oferecer a visita ao viajante, resolve pegar a única ovelha que este homem pobre tem, e mata e oferece para o seu convidado. A Bíblia diz que Davi se enche de fúria e diz: este homem é digno de morte. Tão certo como o Senhor vive, ele tem que pagar 4 vezes. E o profeta aponta o dedo no rosto de Davi e diz: este homem é você, Davi. E começa a falar o que ele fez. A gente vai encontrar essa história lá em 1 Samuel capítulo 12 e no versículo 13. Davi vai dizer: pequei contra o Senhor. Davi reconhece o seu pecado. E a Bíblia vai dizer que Deus não mata Davi naquela hora, mas a espada nunca iria sair da casa de Davi. O que aconteceu com Davi, o que ele mesmo falou: este homem tem que pagar 4 vezes mais. O primeiro filho de Davi, com Batseba, nasce, mas morre. Aminon, filho mais velho, estrupa a própria irmã. Absalão, o outro filho de Davi, mata Aminon. Absalão quer tomar o reino do pai. Joabe vai e mata Absalão. Davi agora tem 3 filhos mortos e uma filha, a única filha dele, morta moralmente e espiritualmente. Que naquele tempo ninguém queria se casar com uma mulher que foi estuprada por alguém. E agora a espada está ali na casa de Davi. E Davi agora passa por algumas dificuldades na vida. Mas o que me intriga nessa história toda é que a gente não vai ver mais falando dos erros de Davi, mas só do arrependimento. Ele começa a ali voltar para o seu reino e começa a escrever algum salmo, e dentro desse salmo ele escreve esse daqui, o 32, aonde eu quero chegar. A Bíblia vai dizer que bem-aventurado é aquele cuja transgressões é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade e em cujo espírito não há engano. E aqui Davi começa a falar que feliz é o homem
em quem o Senhor não imputa maldade e o espírito não é de engano. Mas aqui no versículo 3, Davi começa a relatar algumas verdades que ele passou e que ressoa nos nossos tempos de hoje. E que, assim como Davi teve a atitude de ir lá e pedir perdão ao Senhor, nós temos que pedir também. Olha o que Davi vai falar: enquanto eu me calei, envelhecer os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Olha que Davi está dizendo aqui para mim e para você, meu irmão. Enquanto ele se calou, enquanto ele não falou, confessou o seu pecado, era como que os ossos dele estavam envelhecendo todos os dias. É isso que o pecado faz. É isso que a prática do pecado faz. O pecado, ele começa ali a gerar alguns sentimentos dentro daquelas pessoas que cometem pecado, que sabe que está errado, que uma vez já adorou, já exaltou o nome do Senhor Jesus Cristo e por algum motivo saiu, mas agora foi para uma vida de pecado, ou mesmo servindo a Deus, começa a praticar alguns pecados. O inimigo, ele ajuda as pessoas a cair no pecado, mas ele não ajuda a esconder, a encobertar, porque a Bíblia vai dizer que tudo que está coberto vai ser encoberto. Olha o que aconteceu com Davi, voltando para a passagem lá em 1 Samuel capítulo 12, Absalão agora, Deus disse: o que você fez em oculto, Davi, pela boca do profeta Natã, eu vou fazer ao céu aberto para todo Israel ver. E o que foi que aconteceu? Absalão, seu próprio filho, fez um quarto em cima da casa de Davi e pegou todas as mulheres de Davi e teve relação ali para todo Israel ver, para desmoralizar o seu pai, para envergonhar o seu pai. E Deus permitiu, porque Davi era um ungido, era um escolhido. A Bíblia vai falar pela boca de Natã, que Deus fala: eu te dei fama, eu te dei riquezas, eu te dei Israel para governar. E se tudo isso fosse pouco, só era me pedir, que eu daria mais. Mas você, com sua maldade, foi lá e pegou aquilo que não era seu. E como é que esta palavra, escrito há mais de 2000 anos atrás, não tem sentido na minha e na sua vida, meu irmão? Só é ver as bênçãos que Deus tem derramado na nossa vida. E às vezes, em algumas áreas da nossa vida, nós queremos mais. E queremos pelo lado errado. Cuidado, que o Deus que fez que isso tudo fosse descoberto na vida de Davi, que é o homem titulado segundo seu coração, é o mesmo Deus justo de hoje, que pode fazer aquilo que nós estamos fazendo de errado ser descoberto também. E o que eu tenho que fazer, meu irmão? Confessar e deixar para que Ele possa, com sua misericórdia, nos perdoar. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Davi agora está dizendo: enquanto eu me calei, olha como é que Davi está nos passando a visão que ele teve. Enquanto eu me calei, a experiência que ele teve, os meus ossos envelheceram pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão e em estio. Enquanto ele se calou, a mão
do Senhor pesava sobre ele, tornando o que, meu irmão? O humor dele se tornou em sequidão. O que é algo seco, é algo que não tem vida, é algo que não presta, é algo que está desfalecendo aos poucos. Quando a gente vê uma pessoa que está ali na reta final de sua vida, num estado terminal, e ali não tem mais como se alimentar, não tem mais como ali querer o alimento para alimentar seus ossos, seu corpo, ali ele começa a desfinhar. Ali ele começa a secar. Era um homem forte, era uma mulher forte, mas está em cima de uma cama e só fica a pele e o osso. Está ali secando. A gente pode imaginar o que o pecado faz na vida espiritual. Igual como uma pessoa que está ali se desfiando aos poucos sem poder se alimentar. E vai uma pessoa e começa a alimentar pela sonda. Começa ali, aquela pessoa comia tudo que botava na mesa, mas não tem força nem para pegar no garfo, nem uma colher para tomar uma sopa. E a pessoa começa a ficar seca, murcha. É assim que Davi está dizendo. Olha que ele vai falar, porque de dia e de noite a tua mão, de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão e estio. Porque, Davi, a mão do Senhor pesava dia e noite em você, e seu humor se tornou em sequidão, porque ele estava calado. Porque os ossos dele estavam definhando. Porque ele não estava confessando os seus pecados. Mas no versículo 5, Davi vai nos dar uma direção para tomar se aquelas pessoas estão em algum pecado, cometendo algo que está desagradando a Deus, se está com esse sentimento de que está se definhando. Davi vai nos ensinar: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri, dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Olha que Davi nos ensina: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Quando ele vai lá no capítulo 12 de 1 Samuel, no versículo 13, e fala: pequei contra o Senhor. Davi está dizendo aqui: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri, dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Quando ele confessou, quando ele reconheceu que ele estava sendo mal, que ele estava fazendo a maldade, que ele fez a maldade, ele agora fala: confessarei ao Senhor. Confesse, meu irmão. Nós temos que confessar aquilo que nós fazemos, que Deus não se agrada, porque nós não somos perfeitos. Mas o perfeito vive em nós. Ele é santo. Ele é puro. Ele não pode habitar no meio da imundícia. Quem é limpo, se limpe-se mais. Quem é sujo, se suje-se mais. Quem é santo, se santifique-se mais, porque ele diz que ele vai voltar e vai dar a cada um seu próprio galardão. E Davi estava dizendo: eu
fiz maldade, eu estava ali definhando, mas eu vou confessar ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado, pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, até nos transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Olha o que Davi vai falar aqui, no capítulo 6, no versículo 6, pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de poder achar. Ei, eu e você é santo. Nós somos separados. Santificação significa que nós somos separados das imundícias que nos afasta da presença de Deus. Ele é santo. Ele está vestido de branco e ele está sentado no seu trono. E ele é justo. E ele vai voltar para buscar uma igreja sem mácula, sem mancha e sem ruga. Para que isso aconteça, nós temos que nos lavar no sangue do Cordeiro e nos encher da presença dele, da presença de Deus, nos encher do Espírito Santo de Deus. Peça sabedoria. Se não tiver, ele nos dá e nos lança no nosso rosto. Davi continua dizendo: tu és o lugar em que me escondo, tu me preservarás da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento, instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei os meus olhos. Olha como Davi está dizendo: eu vou confessar a minha maldade, não vou encobrir os meus pecados, ele vai me perdoar, e ele vai dizer: e tu és o lugar em que me escondo. Oh, aleluia! Quando ele está dizendo, eu me escondo no Senhor. Eu não vou me esconder nos meus pecados, nas minhas maldades, encobrir as minhas transgressões, mas ele está dizendo aqui: tu és o lugar em que eu me escondo. Tu me preservarás das angústias, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Este é Deus, este é o lugar mais seguro, se esconder atrás da cruz, se esconder nos pés de Jesus Cristo, ter relação de pai e filho, de filho e pai, ter intimidade com ele. Davi está dizendo, um homem que começou a falar no versículo 3, enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido todo dia, porque de dia e de noite tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão e de estio. Agora no versículo 7 ele vai dizer, depois que ele confessou, ele vai dizer: tu és o meu lugar em que eu me escondo, tu me preservarás da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. E ele vai dizer: instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei os meus olhos. E ele vai falar aqui no 9: não seja como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atire a ti. Olha o que Davi está dizendo: não seja como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento. Aqueles que começam a praticar o pecado, aqueles que começam a ir pela porta larga, é que não tem entendimento. Igual um cavalo, igual uma mula, que ali bota o cabresto e quem está em cima dele é que guia. Para a direita, para a esquerda, para frente, para um lado, para o outro, para trás. Ali ele está guiando.
porque ela não tem entendimento, o cavalo não tem, mas eu e você temos entendimento, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ele não deu ordem, como deu para a terra multiplicar, para a terra criar. Ele não soprou, como soprou, imaginou os anjos, ali soprou um número infinito, e ali saiu os anjos. Ele foi lá, no jardim do Éden, ali no rio, e pegou a argila com suas próprias mãos e começou a fazer o homem. E aí, Senhor, como é que vai ser a imagem dele? De um anjo, de um animal? Não, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu e você temos a imagem e semelhança de Cristo, do nosso Criador. Ele nos fez, não para que a gente viva uma vida encoberta de pecado e de transgressões, mas para que a gente viva uma vida livre, porque conhecemos a verdade, e a verdade nos libertou, e o Filho do Homem nos libertou verdadeiramente. Esta é a vida que Deus quer que eu e você viva. Então pare de estar encobertando aquilo que desagrada a Deus. Davi está dizendo: não seja como um cavalo, não seja como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atire a ti. E ele vai finalizar no versículo 10 e no 11, quando ele vai dizer: o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, vós, ó justo, e cantai alegremente, todos vós que sois reto de coração. Não sejas como os ímpios, porque ele vai passar por muitas dores, mas seja como aquele que confia no Senhor, e a misericórdia dele nos cercará. E ele finaliza dizendo para mim e para você: olha, alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor, vós justo, ei, você é justo. Buscai primeiro o reino dos céus, segundo a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. E cantai alegremente, todos vós que sois reto de coração. Deus quer um coração aquebrantado. O pecado, a tentação só vira pecado quando a gente cai. Nós só ficamos prostrados diante daquela situação pecaminosa se a gente quiser. Mas nesta manhã, a mensagem é: se levante, me levantar-me-ei e direi aos céus: pequei contra o céu e contra o meu pai, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas aquele filho pródigo, ele se levantou e caiu em si, e foi lá e reconheceu o que ele fez. Assim como Davi. Se levante dessa situação, confesse a Deus, porque Ele é justo para perdoar. Todos nós temos umas áreas de nossa vida que precisamos da misericórdia de Deus, porque se nós fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui nesta terra. Mas o que a Bíblia está dizendo para mim e para você é que mesmo Davi, sendo um homem segundo o coração de Deus, ele teve que reconhecer, cair em si e confessar. E nós temos que confessar diante de Deus, porque Ele é justo e fiel para perdoar os nossos pecados. Que o Senhor Jesus Cristo possa nos dar a graça para entender esta palavra, que o Espírito Santo de Deus
possa completar no meu e no seu coração o que faltou nessa palavra. Que Deus, o Senhor Jesus, nos dê um dia abençoado. Em nome de Jesus. Amém.